E aí, gente, estamos no ar, ao vivo e a cores. Vamos esperar a galera vir chegando pra gente poder começar o nosso ao vivo. Hoje com participação especial da Gisele Martins. Então tô esperando a Gisele Martins também chegar na parada. Vou até ver se ela já não tá por aí. Gisele Martins, tá por aí? Chegou, não chegou? Já mandei a solicitação. Gente, hoje, domingo, 18h30, como combinado com vocês, tô entrando aqui ao vivo pra gente poder falar da favela, da periferia. Afinal de contas, é esse grupo que está em vulnerabilidade nesse momento diante do que é a necessidade concreta de serviço público de saúde. Então é importante a gente falar também das mobilizações dentro da favela, das campanhas, seja de arrecadação, mas também campanhas que levem em consideração ali a necessidade imediata de alimentação, de produtos de limpeza. Enfim, eu acho que isso é fundamental. Gisele entrou aí, é fundamental para que a gente possa construir também uma possibilidade real da gente fazer uma construção que dê conta das necessidades cotidianas da favela e da periferia. Então, só para dizer para vocês, eu tenho trabalhado muito com as nossas redes sociais, em especial o Instagram, para fazer esses ao vivos com convidados. A nossa primeira convidada foi a presidente do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, a Maria Isabel, que trouxe aqui todo um relato muito marcante da necessidade da gente olhar para essas trabalhadoras empregadas domésticas. Vocês estão acompanhando. Hoje a gente tem comprovado no Rio de Janeiro 3 pessoas mortas devido ao impacto do coronavírus. Uma delas é uma mulher empregada doméstica que estava na casa da sua patroa, que já estava positivada com coronavírus. Então é importante dizer para vocês o quanto que essas pessoas empregadas domésticas, diaristas, cuidadoras estão aí num processo de vulnerabilidade. Por isso que a gente conversou com a Maria Isabel. Inclusive já disponibilizei nas nossas redes sociais uma ajuda, às empregadas domésticas que também muitas vezes são liberadas, mas os patrões não querem liberar os seus salários. Então a Maria Isabel, enfim, com a rede de pessoas que estão ajudando a mobilizar. Inclusive no Instagram a gente tem um Instagram especial pela vida das nossas mães, basicamente falando das empregadas domésticas. Então você pode entrar lá, porque ali tem todo um processo de apadrinhamento de uma empregada doméstica para poder ajudar essas pessoas hoje concretamente em vulnerabilidade. Ontem nós conversamos, inclusive, com a Maria dos Camelôs, justamente colocando também a situação absurda dos trabalhadores e das trabalhadoras informais, olhando ali não só a partir do que a Maria estava nos trazendo, mas também como podemos ajudar. Então a Maria apresentou para a gente uma vaquinha online que está sendo utilizada para fazer basicamente cestas básicas para os trabalhadores e trabalhadoras informais, em especial os camelôs. Então, se você puder dar uma olhadinha na vaquinha dos camelôs, é importante para contribuir também. E a gente precisa também falar do quanto que é importante e fundamental fazer esse diálogo com a favela e com a periferia. Hoje, por exemplo, mais cedo, eu estive fazendo uma live com um Revolusolar. Na verdade, a convite deles, eles fizeram a live justamente trazendo todo o debate fundamental da favela e da periferia. O Revolusolar trouxe todo o debate do Chapéu Mangueira e da Babilônia. Nós fizemos junto com o líder comunitário Dinei, e isso foi muito importante também para a gente conseguir fazer um mapeamento da favela e da periferia que hoje sofre concretamente com essa vulnerabilidade maior. Então, falo para vocês que a gente precisa, inclusive, se organizar,
Eu tenho publicado constantemente nos nossos stories, então depois de você dar uma olhadinha, as mobilizações feitas no Complexo do Alemão, na Maré, na Cidade de Deus, enfim, trazendo uma gama de possibilidades reais da gente contribuir com a favela e com a periferia. É claro, a gente fala muito do quanto que a política pública é efetiva e pode ser mais atuante nesse momento, mas a gente tem que priorizar também o que é o atendimento imediato, né? Ainda ontem eu falava com a Maria dos Camelôs de que, lembrando a frase do Betinho, né, de quem tem fome tem pressa, então a necessidade de mobilização dentro da favela e da periferia, ela precisa ser imediata, porque afinal de contas essa população já está concretamente sentindo os reflexos e os impactos aí dessa situação. Então, eu trago para vocês, inclusive já fazendo um convite para amanhã, vocês estarem com a gente às 18h30, vamos conversar com a Amanda Dantas, que é uma médica residente hoje da Estratégia da Família e também das comunidades. Amanda Dantas, que vai estar trazendo para a gente todo um olhar técnico especializado da medicina com relação ao coronavírus. Então é importante a gente estar atento amanhã também nessa nossa live. Tô aqui procurando a Gisele, não sei se ela apareceu, não sei se ela está com dificuldade de acessar, a gente ainda está trabalhando basicamente. Apareceu, Gi? E aí, Gisele, tudo bem? Clica aceitando a Gisele, vamos lá, aceitar a Gisele. Agora sim, acho que a Gisele acabou de aparecer. Apareceu? Gisele apareceu? Foi? Não foi? Vambora, Gisele. A tecnologia tem que ser utilizada ao nosso favor, né? É isso aí. A Gisele agora online com a gente, a Gisele Martins. É uma comunicadora popular da Favela da Maré. Nós trabalhamos juntas durante muito tempo no Jornal Cidadão, no jornal comunitário, que tem aí 20 anos de estrada. A gente vendo o quanto que a comunicação popular e comunitária sempre foi fundamental para mobilizar localmente. E hoje, numa pandemia de coronavírus, o que a comunicação comunitária pode fazer para essa população? Então, a Gisele hoje contribui com a gente na Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Alerj, fazendo essa ponte com as favelas, mas também com as mães familiares de vítimas, concretamente do Estado. Então, agradeço muito, Gi, você contribuir agora com a gente numa análise também das demandas relacionadas à favela, né, Gisele? Eu estava falando aqui que a política pública ela é importante. A gente tem apresentado projetos de lei na Alerj para que possa incidir de maneira a minimizar os impactos do coronavírus, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a favela tem um imediatismo. Afinal de contas, são as pessoas da favela, por exemplo, que são empregadas domésticas, que hoje, concretamente, têm uma dificuldade de sensibilizar os seus empregadores com relação à liberação do trabalho, mas também à garantia dos seus salários. Falava ontem com a Maria dos Camelôs, ela que apresentava todo o quanto os trabalhadores informais hoje também estão em vulnerabilidade. Então, Gisele, eu queria te ouvir um pouco das demandas da favela, quais são as mobilizações hoje, campanhas de conscientização e informação aos moradores com relação ao coronavírus e agradecer de novo a sua participação aqui com a gente. Boa noite, Renata. É uma alegria estar aqui com você, minha companheira de comunicação comunitária, e também que eu tenho a alegria de estar trabalhando na Comissão de Direitos Humanos com você. Eu sou moradora aqui da Maré, comunicadora comunitária, e esses tempos de coronavírus, óbvio que somos nós, a população favelada e periférica, que será a mais atingida, e a gente já vê isso, já vê esses reflexos, quando a gente vê uma mídia comercial aí colocando várias regras, várias coisas que a gente precisa seguir, sem olhar para a gente que mora na favela. Afinal, parte dessas favelas e periferias não tem água. Como é que a gente vai lavar a mão? Então, a gente precisa fazer rede de solidariedade dentro da favela para dividir a água e cobrar o poder público
a nossa água. A gente precisa... e aí, uma das demandas também é a higiene. Parte dos moradores de favelas nem tem dinheiro para comprar sabão, sabonete, então a gente precisa fazer uma rede de solidariedade também a esses moradores de favelas. E por isso, nós, comunicadores da Maré e comunicadores de favelas do Rio de Janeiro e do país, estamos nos mobilizando para divulgar sobre os sintomas, sobre os hospitais de referência, para buscar socorro, quais são os lugares que a gente precisa cobrar a nossa água, a nossa energia, a nossa internet, e como a gente vai trabalhar com a população, com os trabalhadores que são informais, para que não percam seus empregos. Claro. E, Gi, são alguns dos exemplos que a gente tem. Hein, Gisele? Eu vi que ontem você estava engajada na distribuição de panfletos na Maré, enfim, colocação de faixas. Me diz como é que isso está funcionando. Nossa mobilização tem sido, e aí é um desafio também para a gente que é comunicador, como mobilizar em tempos de coronavírus, que a gente precisa ficar em casa e se resguardar. Então, a gente, pelos grupos do WhatsApp, Facebook, Instagram, a gente começou a procurar os moradores para se mobilizarem, comunicadores ou não. E aí, o que a gente tem feito? Redes de solidariedade dentro e fora da favela. A gente tem vários profissionais de saúde na Maré. A gente está reunindo eles para criarem vídeos curtos para a gente colocar nas páginas da Maré. A gente pegou esses profissionais, junto aos comunicadores, fizemos um pequeno áudio com 1 minuto, com as principais informações, e a gente arrecadou dinheiro para alugar carros de som na Maré, que já começou a passar hoje. O que a gente fez mais? A gente pediu doação de folhas de ofício, tinta, impressora, para a gente imprimir cartazes com as principais recomendações e com os principais sintomas e também tudo aquilo referente de hospital, tudo, para ser distribuído nos comércios, nas igrejas, nos bairros, nos locais de grande aglomeração da favela. Então, a gente tem feito um mutirão dentro da favela, e esse mutirão é com cuidado também, são 2 pessoas por dia, com poucas horas na rua, e colando o papel no espaço público. Não é distribuindo papel porque tem grande chance de contaminação. Então, a gente não está fazendo panfletagem. A gente está colando o cartazinho no comércio, nas igrejas, nesses locais de grande aglomeração dentro da favela, e sem contar também nas rádios comunitárias da Maré, que a gente tem entrado em contato para pegar esse mesmo áudio e nessa rede de solidariedade passar, rádio poste, rádio comunitária, e isso tem sido algumas coisas que a gente tem feito nesse período aí de quarentena e nessa campanha aí entre rede social e rua dentro da favela da Maré. E outra coisa, a gente também tem feito faixas também com os principais sintomas, idosos para casa, pessoas que estão diabéticas, problemas de hipertensão, cardíaco. Tudo isso a gente tem feito faixas para colocar nas principais ruas da favela da Maré. Perfeito. E, Gisele, a gente vê que algumas estratégias que vocês já estão implementando na Maré têm sido implementadas também no Complexo do Alemão, né? Ainda ontem eu falava com o Renê, enfim, com o Raul, com o pessoal do Alemão, falei também com a galera da Cidade de Deus, o Salvino, falei também com o Jota lá da Cidade de Deus, enfim. A gente tem algumas estratégias próximas em outras favelas, né? Como é que está isso da relação entre as favelas para que essa mobilização dos moradores elas possam se alastrar e servir de exemplo para outras favelas? O que a gente tem feito é entrar em contato, essa comunicação direta entre os comunicadores de favelas, não só do Rio, mas de todo o país também. Isso tem sido importante, essa conexão entre comunicadores do país e militantes aí, de movimentos sociais, da periferia e da favela. Tem sido difícil, mas tem sido muito importante essa conexão, essa comunicação entre a gente, essa troca, porque o recurso, por exemplo, de comunicadores que a Maré tem, talvez outra favela não tenha. Então, a gente precisa dividir os materiais,
os conteúdos, a gente precisa tirar dúvidas, a gente trabalha com profissionais de saúde, temos médicos, temos assistentes sociais, outras favelas talvez não tenham, então a gente precisa estar adaptando isso aqui. Então a gente está num mutirão também, nessa tirada de dúvidas e de campanha divulgando o nosso drive, o nosso conteúdo para outras pessoas adaptarem. Então, por exemplo, a gente conseguiu em 2 dias um valor de R$ 4.000 para a gente alugar um carro de som. Então, durante uma semana, a gente tem garantido carro de som nas 16 favelas da Maré. Carro de som funcionando 3 horas por dia. E isso a gente precisa replicar em outras favelas, porque a gente precisa pensar também. Tem gente que não sabe ler, tem gente que não tem acesso à internet, e aí a gente precisa pensar que a favela é um lugar de empobrecimento, nem todos têm acesso. Então a gente precisa atingir todo esse público, já com as inúmeras ferramentas de comunicação. Quanto mais a gente conseguir atingir as diversas e mais variadas formas de comunicação, isso é essencial para a gente combater essa pandemia dentro da favela. Perfeito, Gisele. Você traz um elemento que para a gente também é fundamental, né? Afinal de contas, nem todas as favelas têm mecanismos e meios de comunicação comunitária. Então, como é que a gente chega também nessas pessoas, né? Eu acho que essa sua preocupação, ela é fundamental. E quando você trouxe a questão da água, né? A gente tem várias favelas que têm problemas de distribuição regular de água, né? A gente tem esse problema crônico em muitas favelas. O Borel tem esse problema crônico. O pessoal do Alemão também estava falando quanto que faltou água essa semana e tem faltado. E aí a gente tem como principal instrumento para minimizar os efeitos do coronavírus justamente a lavagem de mão, né? E hoje é Dia Mundial da Água, né? Recentemente a gente passou aí por uma crise sem precedentes aqui no estado do Rio de Janeiro, com a SEDAI, enfim, fornecendo água de péssimo gosto, água com cheiro, enfim, uma água inapropriada, para dizer o mínimo. Hoje, por exemplo, eu publiquei junto com a Rejane Ferreira, que é uma geógrafa e que trabalha basicamente com a articulação hídrica no Rio de Janeiro. E aí nós fizemos um artigo para o jornal Brasil de Fato, falando do quanto que a água é inacessível, enfim. A gente já tem esse problema crônico e agora, em momentos de pandemia, essa situação se torna ainda muito mais absurda. Inclusive, nós apresentamos um projeto de lei na Alerj, que a gente espera que seja votado ainda essa semana, com relação a meios alternativos de distribuição de água na favela. Enfim, obrigando a SEDAI, que é uma empresa pública, mas também as outras empresas privadas de distribuição de água, que possa procurar meios alternativos de garantir o abastecimento de água, principalmente nas favelas e nas periferias, com caminhões-pipas, por exemplo. Enfim, é algo que é real e necessário, mas a gente sabe que o quanto que isso demora também, né? Porque a gente precisa votar na Alerj, a Alerj precisa aprovar e o governador sancionar e regulamentar uma lei. Olha quanto tempo ainda quem está sem água ainda vai ficar sem água. Então, por isso, eu acho que é fundamental a mobilização dos moradores para já. Não dá para esperar até amanhã, porque o poder público tem um tempo burocrático e institucionalizado de dar conta das reais demandas, e as pessoas querem hoje, né? A Maria dos Camelôs falava para mim: Renata, eu estou sem trabalhar desde segunda-feira. E como nós, camelôs, trabalhamos de manhã para ter o que jantar, concretamente a gente já está desguarnecido. Por isso, eu até peço para as pessoas republicarem. A gente publicou a vaquinha dos camelôs, que eles estão fazendo um processo de recolhimento de doações para fazer cestas básicas. Então, isso é fundamental e urgente. Então, a gente está trabalhando muito mobilizado nessa situação, replicando todas as mobilizações que estão ocorrendo nas favelas e na periferia. Eu quero também convidar vocês, aproveitar que vocês estão online,
Amanhã vamos fazer às 18h30 com a Amanda Dantas, que é uma médica que trabalha na estratégia da família e da comunidade. Muito importante, vai estar amanhã às 18h30 com a gente aqui ao vivo, prestando esclarecimentos com relação ao coronavírus, o que a gente pode fazer dentro da nossa casa, enfim, também para diluir informações que sejam verdadeiras e não ponha pânico nas pessoas. As pessoas, às vezes, em pânico, elas ficam congeladas, então a gente precisa ter uma ação proativa. E aí também convidar para vocês, daqui a pouco, às 19 horas, o deputado Marcelo Freixo vai estar online, ao vivo, também trazendo as ações no Congresso Nacional. Afinal de contas, a gente falou o quanto que a política pública ela é importante nesse momento, mas o quanto que a gente também precisa saber quais são as ações tomadas no âmbito do Poder Legislativo federal, estadual e municipal. Então, quero muito que vocês contem com a gente. E, Gisele, me diz, assim, o que a gente tem de mais urgente? Vocês, na Maré, já disponibilizaram uma conta para doação? Como é que vocês estão fazendo isso? Esses materiais, uma faixa, enfim, isso tudo é muito caro para ser produzido. Como é que vocês estão fazendo essa arrecadação? Esqueci de informar também que a gente está com uma campanha que vai iniciar amanhã, uma campanha de arrecadação de produtos de higiene. E vai concentrar na página do Maré 0800, Maré 0800, essa arrecadação. E a gente já tem um local na Maré disponível para essa chegada de doação. Tendo, de novo, todos os cuidados com quem está chegando e com quem vai estar recebendo essas doações. E a gente hoje, sexta-feira, estava lançando uma campanha na minha rede social, mas agora a gente fez uma vaquinha online em inglês e em português para a gente ampliar essa doação, porque a gente necessita de dinheiro para ferramentas como carro de som, faixas, cartazes e outras demandas. A gente precisa, por exemplo, comprar água para distribuindo na rua, comprar álcool em gel para quem está distribuindo os cartazes na rua, ou seja, e outras demandas que vão aparecendo também na favela nesse dia a dia, nas urgências, um carro que a gente precisa, dentro dessa campanha que a gente está fazendo agora. Então, eu vou disponibilizar na página do Maré 0800 a nossa vaquinha online e qualquer tipo de doação também de higiene, é só também entrar em contato por essa página no Facebook. E a Maré 0800, ou Maré Vive, ou a Maré Vive. São 3 diferentes. Ótimo. Maré 0800, Maré Vive, né, Gi? E Maré V. Então, importante falar... A Maré V. Perfeito. Falar que as pessoas que estão entrando aqui agora ao vivo estão perguntando da possibilidade do governador Wilson Witzel distribuir gratuitamente na favela e na periferia álcool em gel, né? Isso é fundamental. A gente está pressionando o governador de todas as formas, inclusive vamos fazer aí outras ações e que a gente vai divulgar no meio da semana, mas amanhã a gente vai ter novidade com relação à pressão que estamos fazendo no governador Witzel para que possa atender esse lado da cidade, né? Muitas vezes a favela e a periferia é vista como se não fizesse parte da cidade, e é a favela e a periferia que faz a cidade funcionar. Afinal de contas, o que seria da cidade, do estado do Rio de Janeiro, se não fosse as favelas e os seus trabalhadores e trabalhadoras? Importante aqui entrar também a Agatha Gisele. Ela é de Teresópolis. Eu tive no salão dela, eu lembro dela. Agatha, um beijo grande. Espero que vocês estejam se cuidando aí em Teresópolis. A gente sabe também o quanto que a população trans, LGBT, no final das contas, também sofre um processo de vulnerabilização nesses tempos aí de coronavírus. Então, conta com a gente, vai mandando notícias sobre Teresópolis também, para que a gente possa ver como a gente pode atuar, né? Atuar de uma maneira responsável nesse momento em que, claro, a quarentena é fundamental, é importante que ocorra, mas como é
como trabalhadores que precisam ganhar o seu dinheiro dia a dia, que não tem aí o seu patrão sensibilizado, né, a liberar os seus salários, como é que vai sobreviver, né? E a gente também está com medo, concretamente, de uma possibilidade concreta desses empregadores começar a mandar pessoas irem embora. A gente precisa falar sobre isso. Amanhã, inclusive, eu também vou trazer um tema que eu acho que tem me chamado muita atenção, muitos médicos e enfermeiros, inclusive o enfermeiro Mauro conversou com a gente, trazendo quanto que esse grupo também que está fazendo atendimento à população, que faz o atendimento essencial, estão vulnerabilizados. Por exemplo, a gente tem os enfermeiros, as enfermeiras, os trabalhadores dos hospitais, como essas pessoas também estão se cuidando para que não peguem coronavírus. A gente precisa pautar sobre isso, porque, afinal de contas, quem cuida de quem cuida, né? Vamos pautar isso amanhã com a Amanda Dantas. Então, gente, eu já quero aqui ir finalizando, agradecendo a Gisele pelos esclarecimentos. Muito importante a sua atuação, a atuação de todos os comunicadores populares hoje na favela e nas periferias, mobilizando campanhas de conscientização, de informação, mas também de doação concreta de materiais de higiene, mas também de alimentação, né, Gisele? A gente precisa falar o quanto que essas pessoas estão aí numa possibilidade de serem impactadas muito mais fatalmente do que aquelas pessoas que, por exemplo, conseguem se manter 15 dias sem trabalho dentro de casa, não é mesmo? Exatamente. A gente precisa pensar que a favela, como bem disse a Renata, é quem sustenta a cidade e a favela. E muitos desses trabalhadores são mototaxistas, são motoristas de ônibus, de Uber, são pescadores, faxineiras, empregadas domésticas, caixas de supermercado. Então, é uma galera que não tem trabalho formalizado, carteira assinada. Então, a gente precisa também pensar na sustentabilidade, na alimentação. Então, a gente também está recebendo doações de alimentos, porque a gente precisa aí de uma rede de solidariedade muito forte, não só na Maré, mas em todas as favelas. É preciso, sim, que a cidade olhe neste momento, principalmente para a favela e para a periferia, para que a gente não deixe esses números aumentar aqui dentro da favela e da periferia, porque nós somos os que mais sofremos com a falta de qualquer tipo de política pública. Então, já somos uma população vulnerável. E a gente precisa da cidade olhando para essa favela para a gente acabar com essa pandemia, e a gente precisa aumentar essa rede de solidariedade para além dos tempos de crise e de pandemia. Muito obrigada. Exatamente, né, Gisele? Porque a gente sabe que a desigualdade social ela é cotidiana, né? E ela é muito letal, fatal, cotidianamente na favela e na periferia. Então, a gente precisa falar, em tempos de pandemia, o quanto que a desigualdade social ela vai ser também um definidor para saber em quem vai pegar concretamente o coronavírus. Então, eu agradeço muito a sua participação. Convido vocês a irem para o ao vivo do deputado Marcelo Freixo, que vai entrar daqui a pouco, também vai entrar lá para saber das atualizações com relação ao Congresso Nacional e quais foram as atuações da bancada do PSOL lá no Congresso Nacional. Então, conto com você, te espero amanhã às 18h30, junto com a Amanda Dantas, falando sobre as necessidades mais básicas, enfim, quais são as estratégias que ela, como médica, vai oferecer para a gente diante dessa pandemia. Então, eu quero agradecer muito a quem ficou com a gente até agora, pedir para continuar entrando nas nossas redes, entrando no Story, vendo lá as campanhas que a gente está replicando de diferentes favelas do Rio de Janeiro, mas também de diferentes categorias vulnerabilizadas, como os trabalhadores informais, como as empregadas domésticas. Enfim, a gente está ali querendo construir esse canal que a gente tem como um canal de prestação de serviço no momento em que a nossa população sofre, em momento de um impacto avassalador que o coronavírus pode ter na nossa vida. Então, eu agradeço todo mundo que ficou com a gente até agora. Um agradecimento especial à Gisele, que se disponibilizou a estar conversando com a gente. E até amanhã, às 18h30,
com a Amanda Dantas. Um beijo no coração de vocês e se cuidem de quarentena e vamos continuar nos falando. Beijo grande, gente. Obrigada por estarem com a gente até agora. Beijo, beijo. Valeu, Gi.